Opa, Pedro Fernandes por aqui para mais um vídeo do Bora Investir. E nesse vídeo aqui eu vou te falar mais um pouco sobre os tipos de fundo imobiliário que a gente tem. Se você não sabe, os fundos imobiliários são aí uma das melhores alternativas para você gerar renda mensalmente. Isso mesmo, aquele pinga-pinga de aluguel na sua conta sem você fazer nada. E para isso você tem que entender quais os tipos de fundo que a gente tem para você poder diversificar também e ter um pouquinho em cada tipo de fundo. Então, se você já gostou do tema desse vídeo aí, já gosta do canal, já se inscreve aí, deixa o like e também ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Então pode soltar a vinheta e bora pro vídeo. Primeiro eu vou te explicar quais são os tipos de fundo, né, e como que cada um trabalha, e depois eu vou te dar exemplos de alguns fundos. Lembrando que os exemplos de fundos não são recomendação de investimento, é só para você entender qual fundo é de qual setor, de qual tipo, né, na verdade. E o primeiro tipo de fundo que a gente tem são os fundos de renda. Esses são os tipos de fundo mais comuns que a gente tem hoje no mercado de fundos imobiliários. Nesse tipo de fundo, a estratégia é comprar ou se não construir alguns imóveis para gerar aluguel, né? Como o nome diz, é para gerar renda. Os inquilinos desse tipo de fundo, né, costumam ser inquilinos que têm contratos grandes, né? Porque dentro dos tipos de imóveis que esse fundo investe, a gente tem lá shopping center, por exemplo, tem galpões de logística, tem também imóveis residenciais, tem agências bancárias, né? Então são coisas que vão ficar ali por muito tempo. Hotéis também, né? A gente tem muitos hotéis que fazem parte de fundo imobiliário. Então a principal característica desse fundo é gerar renda mensal. O próximo tipo são os fundos de desenvolvimento. Esses fundos agora eles também constroem imóveis, só que não é mais para gerar aluguel. O foco deles na verdade é vender os imóveis que foram construídos e lucrar com essas vendas. Nesse tipo de fundo a gente tem muita incorporação imobiliária, que é quando você tem um lote, aí você dá esse lote para a construtora e ela vai te dar um imóvel lá dentro do prédio, por exemplo, que ela vai construir. Então nesse tipo de fundo a gente tem também lá o pagamento mensal, só que é um pagamento menor, né? Porque a bolada mesmo do dinheiro ela vai vir quando vender os imóveis que estão sendo construídos. Então você já consegue pensar aí que esse tipo de fundo ele não vai te pagar tanto aluguel ali mensal. Tem que ver se isso compensa para você. Depois de algum tempo vai vir uma bolada de dinheiro, né? Então você vai ver que as cotas vão ter um aumento ali em algum período. E agora a gente vai para os fundos de compra e venda. Esse tipo de fundo também trabalha parecido com o anterior, só que ele tenta comprar imóveis quando o mercado está desaquecido, né? Quando os preços estão baixos. Então eles compram os imóveis mais baratos para tentar vender quando o mercado estiver aquecido e o preço estiver mais alto. E isso é um problema porque a renda que esse fundo gera ali ela é muito variável ao longo do tempo, né? Então vai oscilar entre períodos que você vai ganhar muito e períodos que vai ganhar pouco. Pode ter período lá que você vai ficar até sem receber aluguel. Então você tem que entender se isso aí está dentro da sua estratégia, né? Se você quer ficar nessa condição. E tem também os fundos de recebíveis imobiliários. Esse é o tipo de fundo imobiliário que menos fica próximo ali de investir em um imóvel na prática, né? Porque basicamente ele investe em títulos de renda fixa. Então, por exemplo, ele vai usar o patrimônio que ele tem ali para investir em ativos do mercado imobiliário, né? Por exemplo, LCIs, as CRIs também, né? Que são títulos que a gente encontra lá no mercado de renda fixa. Então ele vai lá pegar o patrimônio, investir num título de renda fixa e esse retorno vai ser pago para você como aluguel. Se você não sabe o que é LCI, são letras de crédito imobiliário, né? São um tipo aí de renda fixa voltada para o mercado imobiliário. Deu para entender? Se não tiver dado, deixa aqui no comentário que eu respondo. E o último tipo de fundo que a gente vai falar são os fundos de fundos. Esse tipo de fundo ele tem o patrimônio dele lá, ele vai pegar e investir em outros fundos imobiliários. Esse tipo de fundo ele é bom para quem não quer escolher cada fundo imobiliário, né? Então ele pega todo o patrimônio e seu dinheiro vai estar no meio e diversifica em um tanto de fundo imobiliário diferente. E aí ele vai pegar a somatória dos aluguéis pagos por esse tanto de fundo aí e dividir entre os cotistas. Todos esses tipos de fundo, né? Uma coisa muito interessante é avaliar a qualidade lá do gestor, né? Da pessoa que coordena esse fundo. Então tá, a gente vai falar de exemplos aí para cada tipo
tipo desse fundo, mas antes eu quero te convidar para assistir uma aula aqui sobre fundos imobiliários, né? Como entender, como selecionar os melhores fundos imobiliários para você. Então, se você está gostando desse tema, né, e quer aprender mais, quer ir mais a fundo, a aula vai estar aqui debaixo desse vídeo, é só clicar lá para assistir. Então, vamos lá, os tipos de fundo imobiliário, né? A gente vai falar de um exemplo de cada um desses fundos, desse tipo de fundo que a gente falou agora. Um exemplo de fundo de renda que a gente tem, né, aqueles que investem em imóveis para gerar renda, é o XPML11. Lá sobre os fundos de desenvolvimento, eu nem consegui achar um exemplo aqui, porque tem pouco demais no mercado de fundos imobiliários. Então, se você conhece um fundo de desenvolvimento, pode até deixar aqui nos comentários para o pessoal ver. Eu não consegui achar nenhum, porque eles são os que menos tem dentro do mercado. Também é o mesmo caso dos fundos de compra e venda, tem muito pouco e eu também não consegui achar um exemplo. Um exemplo dos fundos de recebíveis e valores imobiliários é o BPFF11. E um exemplo de fundo é o BRCR11. Lembrando que isso aqui, nenhum desses fundos é uma indicação de investimento. Só peguei alguns fundos aqui, né, os primeiros que eu vi, só para te mostrar alguns exemplos mesmo. Então, se você ficou interessado aí nesse assunto, não deixe de assistir a aula que eu deixei aqui embaixo. Também não deixe de compartilhar esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Aquele abraço e bora investir!